Olá, eu sou Ana Paula Petrucci e eu vou falar hoje sobre um assunto que acredito que a muitos interessa: ansiedade. Bom, antes, brevemente vou me apresentar aqui. Então, eu sou hoje, nutricionista, estudante de psicologia, instrutora e facilitadora de Hatha Yoga e também de programas de mindfulness, né? Tenho formação em mindfulness de qualidade de vida, mindful eating com paixão. E minha primeira formação, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu fui advogada por 14 anos e fiz a transição de carreira. E não vou entrar muito aqui, mas foi justamente o caminhar da minha vida. E eu não digo só no caminho do direito, mas na minha infância, adolescência, que a ansiedade foi se tornando um dos problemas da minha vida, um dentre tantos outros, mas que me fez olhar para isso com curiosidade, com realmente entender essa ansiedade e muitas vezes no caminho pensar, eu preciso me ver livre da ansiedade. Mal sabia, né, o quanto essa ansiedade era importante. No entanto, o grande ponto foi os níveis que ela estava chegando, né? Então, a questão que eu vou desmistificar aqui é a gente entender um pouco mais da ansiedade e que muitas vezes as pessoas acham que ela é um grande problema, mas na verdade ela pode ser a sua grande aliada, uma das suas melhores amigas. O problema está justamente dessa ansiedade, que é importante, né, num nível natural, normal, sustentável, daquela que chega para o nível patológico. Então, eu fiz um pequeno resumo da minha carreira e já falei um pouquinho, né, da minha trajetória nesse sentido. Eu já tive o transtorno de ansiedade generalizada, né, o diagnóstico, convivi com essa doença por 3 anos, e além disso, né, as crises por conta aí, né, desse quadro alastrado, que não foi tratado desde pequena, e que te resultaram aí, né, nos quadros de pânico, né? Então, eu tive inúmeros casos de pânico, inúmeras vezes parando no hospital, inúmeras vezes achando que eu estava infartando. Bom, então acho que antes de mais nada, voltando um pouco nas formações, veja que são formações, claro que, né, como estudante da psicologia hoje, eu ainda tenho muito a trilhar, mas já venho estudando isso muito a fundo, desde, né, dos processos e cursos de formação aí que envolvam autoconhecimento, principalmente o mindfulness, que eu vou falar um pouco mais no final a respeito disso, da neurociência, da psicologia também agora, e lógico, a nutrição abraçando e podendo também ajudar e contribuir, porque a gente pode fazer muito nesse sentido também. Então, primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade, né? Muitos falam assim, eu sou ansioso, eu estou ansioso, mas o que é ansiedade? E você sabe a diferença entre uma ansiedade que é saudável para uma patológica? Então, a gente precisa primeiro entender isso. Quando você sente essa ansiedade, o mais importante nesse momento é você tentar achar algum caminho, algum recurso interno para que você possa sair, caso você esteja numa crise, né, dessa situação, que é muito mais difícil para quem sofre da ansiedade, principalmente níveis patológicos, entre aspas, controlar, manejar esse estado, né? Por quê? Porque você está vivendo ele. E quando você está em ansiedade, uma coisa eu posso te garantir, você não está exatamente neste agora. E é isso que a gente vai falar em mindfulness depois. Mas vamos lá. Então, a ansiedade, ela, primeiro, dizer que ela que fez praticamente estarmos aqui hoje, né? Então, a ansiedade é uma preocupação que nós, às vezes, adquirimos sobre coisas que são negativas, coisas que a gente tem receio que vai acontecer. Essas preocupações, elas tendem a acontecer na nossa história devido ao nosso processo de desenvolvimento, das coisas que a gente passou. E muitas vezes, por termos tido uma relação ruim com essa ansiedade, né, no início da nossa vida, do nosso desenvolvimento, e não termos tido a oportunidade de ser mais hábeis em lidar com essa ansiedade, de entendê-la, a gente foi, né, tendo dificuldade na vida adulta por uma má
má compreensão e também uma falta de habilidade, de uma aprendizagem para lidar com as nossas emoções. Claro que aqui o foco é a ansiedade. Mas, obviamente, que a ansiedade pode trazer outros quadros, outras situações, das quais a gente vai ter que depois, né, buscar ajuda, caso seja necessário. Não vou entrar aqui, senão vai ficar, né, gigante essa aula, esse encontro. Então, é o seguinte. Então, essa preocupação, né, de que algo negativo vai acontecer, já vai sugerindo para a gente uma questão de controle, de uma insegurança, porque o ansioso, a pessoa que está sentindo ansiedade, tem traços de ansiedade, que são coisas, né, totalmente diferentes, essa pessoa, de alguma maneira, ela quer se sentir segura, ela quer realmente ter o controle da situação. Veja que os pensamentos de preocupação estão levando essa pessoa a pensar coisas negativas que agora talvez não esteja acontecendo. E isso é muito importante, que agora talvez não esteja acontecendo. E isso está aqui, ó, no plano mental. Essa pessoa está pensando coisas negativas que talvez agora não estejam acontecendo. E que talvez nem sequer estão próximas de uma realidade. Aí que está o ponto. Então, vamos lá. Como que a ansiedade nos preparou e nos fez permitir chegar aqui hoje? Então, a ansiedade, ela é uma super aliada, uma super amiga, se você souber abraçá-la dessa maneira. Do contrário, realmente, você vai ter uma luta contra, né, uma coisa que realmente está querendo te ajudar. As nossas emoções, elas são sinalizadores de necessidades humanas, ou seja, as nossas necessidades essenciais e básicas que não foram atendidas. Então, vamos pensar na ansiedade. É uma preocupação, né, que traz essa conotação mais negativa de algo que eu sinto um certo medo, uma apreensão. Então, eu não quero que certa coisa aconteça e a minha mente começa a pensar trilhões de coisas a respeito disso. Então, faz de conta, vamos usar o exemplo do que foi a pandemia. Então, quando iniciou a pandemia, a nossa mente já começou a pensar, meu Deus, e se acontece alguma coisa com um familiar meu? E se alguém pega o Covid? E se eu pegar? E se eu morrer? E se... Enfim, veja que tem tantos e se, e se, e se. O e se, ele traz já essa questão de uma hipótese. Vamos lá, hipótese tem a ver com realidade? No caso da pandemia, eram possíveis realidades, ok. No entanto, a que ponto a gente leva essa hipótese numa relação, numa construção, né, de pensamentos que a gente tem a respeito de algo que não aconteceu e que talvez não aconteça e muitas vezes não acontece, e a maneira como a gente olha isso. Veja que uma coisa é a gente olhar para esses pensamentos e percebê-los que eles estão acontecendo aqui. Outra coisa, a gente se fundir esses pensamentos e se tornar esses pensamentos. É isso que vai acontecendo com a mente do ansioso. A gente se funde, né, a esses processos mentais, a esses pensamentos, é uma fusão cognitiva, e aí a gente começa a encarar a vida com esse olhar, com essa lente. Veja que a gente está fantasiando às vezes a gente está criando cenários, e esses medos, essas preocupações futuras, às vezes nem são tão realidades assim. No entanto, o que acontece? A gente precisa observar os nossos pensamentos, a gente vai falar isso em Mindfulness, quando a gente consegue observar, a gente solta o pensamento, ou seja, sei que é só um pensamento, um evento mental, obviamente que ele é um indicativo, obviamente que esse pensamento pode trazer a informação e construir um raciocínio que me faça ter essa preocupação. Obviamente que esse pensamento pode fazer uma ligação com o passado de coisas que eu já vivi e que eu sei que se eu fizer a mesma caminhada pode dar ruim. Isso gerar uma certa ansiedade. Ok, até aí tudo bem. O ponto é quando ela está muito além de uma possibilidade real. Então, quando a gente falou de pandemia, ok, gerou uma ansiedade geral nas pessoas, o que a gente faz agora? E aí os órgãos, no início, fizeram o quê, né? Os órgãos relacionados à saúde.
vamos tomar as medidas que a gente sabe hoje em dia para combater aí, né, doenças assim pandêmicas, virais, enfim, tem um contágio muito rápido. Então a gente fez isolamento, lavagem das mãos, uso de máscara, até achar outras medidas, como por exemplo a vacina. Perfeito. Essa ansiedade, né, esse temor, essa preocupação do que pode vir a acontecer, nos fez nos cuidar e tomar as medidas cabíveis para a gente evitar o contágio. Mesmo com tudo isso, obviamente, a gente ficou sabendo de casos de pessoas que se contaminaram. Então, veja que a ansiedade, ela te preparou para tomar medidas sustentáveis para evitar o perigo. Veja a função da ansiedade. Aí que ela está. A ansiedade, que essa preocupação, ela é importante. A gente tem que ter níveis bons de ansiedade para que essas preocupações que nos alertam de um risco nos façam, então, tomar medidas para que a gente evite a exposição a certos perigos. Então, lá no passado, né, quando nós começamos a surgir aí no mundo enquanto espécie humana, foi a ansiedade que foi nos preparando para que a gente conseguisse continuar a viver e não, de repente, ser pego por um predador. Então, isso eu estou falando de uma forma muito simples, para que as pessoas todas possam entender. Então, o que acontece? Nós temos, aí eu vou falar um pouquinho aqui da parte de neurociência, uma estrutura cerebral que tem algumas camadas, vamos dizer assim, de uma forma mais, né, simples. Eu não estou falando aqui tecnicamente com profissionais da área da saúde, eu estou falando com pessoas que querem tentar achar um caminho para lidar com a ansiedade. E nessas camadas do cérebro, a gente tem uma camada que é muito mais primitiva, então vamos dizer que são várias camadinhas. E essa primeira camada, a gente também chama aí, né, de reptiliana. Essa parte, como o próprio nome diz, né, reptiliana, os répteis também têm. Então, os animais aí, no geral, têm essa estrutura que nos faz, então, ter decisões rápidas. Ou seja, aqui entra algo que você talvez vai ouvir muito por aí, o nosso sistema de luta e fuga. Bom, como é uma parte do nosso cérebro muito primitiva, ela permitiu a sobrevivência das espécies. Porque diante de uma ameaça, essa área do cérebro ela é acionada, que faz o quê? Vai te fazer lutar ou fugir. Bom, diante dessas duas possibilidades, quando essa área do nosso cérebro é acionada, e é acionada muito rapidamente, diante, né, do perigo, vários hormônios, neurotransmissores, são liberados para que a gente possa, então, fazer o movimento de luta ou fuga. E esses hormônios são extremamente importantes para essa ação. Então, tem uma química acontecendo ao mesmo tempo. Isso é um ponto importante também, tá? Bom, tendo em vista isso, esse sistema ele é acionado, né, por situações que possam gerar um impacto estressor. E lá no passado, a preocupação que tínhamos era do predador, do frio, estiagem, e isso tudo mobilizou essa população a tomar medidas rápidas, práticas, para que lutasse ou fugisse diante, né, de situações que geram realmente um problema, uma preocupação para que a nossa integridade física não fosse, então, né, de repente, em casos como lá atrás, colocada em perigo, né, para que a gente evitasse se machucar, se ferir ou até mesmo morrer. Bom, conforme fomos evoluindo, e aqui eu indico um livro fantástico, que é o Sapiens, muitas coisas foram acontecendo, certo? A gente já teve mais possibilidade de oferta de alimentos sem precisar caçar, né? Nós éramos os coletores caçadores, então a gente comia, né, vegetais, assim começou a ter lá as ferramentas, começou a caçar, começou, enfim. Mas essas questões se tornaram algo com menos preocupação, no sentido de que o predador vai me matar, enfim, mas foram surgindo outras. Claro que o predador ainda continua sendo um predador. Se eu estiver diante de um, né, leão, é o mesmo perigo de, né, há trocentos anos atrás. Então, a questão ali era uma questão de sobrevivência, de realidades realidades e preocupações que eram muito próximas, né? Então, se você está diante de um leão, é uma realidade ali. Agora, se você vê os leões ali perto, está próxima, gera uma ansiedade, não está da sua frente, mas está próximo. Então, ele te prepara para coisas que são realmente muito possíveis de acontecer.
No entanto, conforme a gente foi evoluindo, o nosso cérebro foi evoluindo também, a gente foi, né, tendo outras camadinhas do cérebro, e uma camada que diferencia muito o ser humano de hoje, né, o sapiens de hoje, para o que era o antigo, lá atrás, que ajudou a formação do nosso de hoje, né, porque assim, gente, a gente não era, na verdade, o tipo de humano que a gente é hoje, né? Então, passamos por várias transformações, junções aí, né? Depois, o Sapiens é um livro que explica isso perfeitamente bem, eu não vou entrar aqui porque eu nem me lembro o nome de todos eles, mas o ponto é, conforme a gente foi evoluindo enquanto espécie, o nosso cérebro também foi evoluindo, né? Diferente de outros mamíferos. Então, a gente tem uma capacidade de racionalidade dos quais os demais não têm. E isso nos permitiu ter outras configurações, aqui outras camadas do nosso cérebro, e uma camada muito importante que nós temos, então, é o nosso córtex pré-frontal, que é essa área, né, frontal, que está aqui bem logo atrás da nossa testa. Nós temos o sistema límbico, que está relacionado com nossas emoções, e aí a gente tem uma série de químicas acontecendo aí, glândulas, e toda uma conexão do nosso corpo, né? Não só do cérebro, como do nosso intestino, mas está tudo aí em harmonia, todas as nossas células, todas conversando para quê? Situações que tragam algum tipo de ameaça façam com que a gente, então, tenha alguma reação. Então, se você está diante de um assalto, é normal, o sistema de ameaça é alertado, é o sistema mais antigo aí, e vai fazer com que você tenha uma resposta. E muitas das vezes você não tem tempo para você pensar e refletir. Às vezes sim, às vezes não. E você às vezes toma uma decisão no impulso. Perfeito? Grava isso. No entanto, há situações que a gente pode parar, né? De repente eu vou sair do meu trabalho às 10 horas da noite. É um local que é perigoso, são 7 horas, mas eu já estou pensando, às 10 horas eu vou ter que sair, é um lugar perigoso, e isso vai me preparando, veja que é uma ansiedade que está me preparando para ver o que eu devo fazer. No entanto, eu não preciso ficar pensando nisso o tempo todo. Dedicar um tempo para isso e pensar numa alternativa é uma sabedoria e é o nosso córtex pré-frontal que está lá tentando, né, te ajudar a encontrar um caminho e uma solução. E aí veja um ponto, quando eu falo solução, essa é outra coisa que acontece com o nosso cérebro, que ele quer tentar resolver tudo. Ele não quer ficar em sofrimento. Então, veja que essa questão do estado de sofrimento para o ser humano, para o nosso cérebro, é algo extremamente difícil de se lidar. Ninguém quer sofrer. Você quer sofrer? Não. Eu também não. Ninguém quer sofrer. Todo mundo quer ser feliz. No entanto, devo dizer, infelizmente, que vamos sofrer nessa vida. E vamos provavelmente sofrer até o final dela. No entanto, existem também, acho que, como assim dizer assim, níveis, né, de sofrimento. E muitas vezes o sofrimento que a gente vive está muito além do que é a realidade. Ou a maneira como a gente lida com o sofrimento é muito desproporcional. E por isso a ansiedade entra aí, né? Como um olhar da forma como a gente sente a ansiedade. Então é muito importante essa conexão que nós vamos trabalhar ao final e falar em mindfulness sobre o nosso corpo, sobre reconhecer as nossas emoções, e aqui a gente vai falar de ansiedade, e a maneira como isso aqui, né, funciona aqui dentro. Porque essa conexão de mente, corpo e emoções é o caminho para você desenvolver uma relação de amizade com a ansiedade. E não mais ela ser um grande sofrimento, mas um sofrimento ideal para que você possa, então, achar maneiras de andar com ela ou compreender as causas dessa ansiedade, para ver se faz sentido essa ansiedade ou não, tá? Então, esse aqui é um pouquinho, só para vocês entenderem, né, o que é essa tal de ansiedade. Então, essa preocupação, né, em eventos, em situações, em hipóteses, tudo que surge nessa mente de forma negativa e que possa te colocar em algum estado de perigo, né, da sua integridade física. E isso, claro, que quando a gente pensa, a gente nem pensa tanto assim, nossa, pode acontecer uma coisa comigo, eu vou perder meu braço. Não, não, essa integridade, para nós, pode ir além de uma questão física. Pode ser uma integridade, né, da nossa moral, né? Então, veja que há muitas situações que põem em risco o nosso ser.
Então, aquela situação lá atrás, que eram perigos reais, iminentes, né, que estavam muito próximos de acontecer, hoje em dia, com essa possibilidade de pensar, então, esse córtex pré-frontal aí, que nos permite racionalizar, ele tende a perder um pouco dessa capacidade de pensar realmente de forma mais sábia, quando nós estamos no automático, ou quando a gente está excessivamente, né, nesses processos em relação ao nosso futuro ou passado. Porque quando a gente fica mentalmente muito preso a isso, e vivendo, ruminando e se engajando nesses pensamentos, ou seja, se fundindo a isso, vivendo essas histórias mentalmente, a gente não consegue se dar conta que isso está acontecendo, porque a gente está muito envolto disso. E isso é importante que eu te explique, por quê? Porque a gente desassociar desses pensamentos requer treino, requer a nossa capacidade de observar que estamos nos engajando, que estamos pensando e criando mais pensamentos que muitas vezes vão fazendo com que a construção desses pensamentos se torne ainda mais negativa, mais ameaçadora, gerando mais ansiedade, mais preocupação. Então, veja que a gente vai criando, vai se juntando, e de repente a gente esquece de estar aqui. Então, a ansiedade, quando a gente sente essa ansiedade, de falar, estou me sentindo ansiosa, estou sentindo uma agonia, uma dor no peito, isso já é muito importante. Você já está começando a reconhecer a ansiedade. Reconhecer a emoção é muito importante. Reconhecer o que você está sentindo é muito importante. Esse talvez seja o primeiro passo para que você caminhe bem com essa ansiedade. Entender como é sentir a ansiedade no seu corpo, em que partes você sente essa descarga, né, de hormônios, vai fazer com que você entenda já, tem uma coisa que não está legal aqui. Tem alguma coisa me ameaçando de alguma maneira. E quando você faz esse movimento, você consegue já identificar, peraí, o corpo está sentindo isso. Peraí, deixa eu observar um pouquinho o que eu estou pensando. Observe a qualidade, o conteúdo desses pensamentos. O que esses pensamentos estão dizendo? Ao treinar isso que a gente desenvolve com mindfulness, que eu vou falar um pouquinho depois, eu estou reconhecendo a natureza desses pensamentos, que provavelmente são pensamentos que estão gerando preocupação. Então, quando eu observo isso, eu vou olhar para ver se existe uma possibilidade próxima e iminente de que isso aconteça, ou se está muito fora da minha realidade, ou se eu estou viajando na maionese. E isso tudo acontece, às vezes, por quê? Porque a gente tem uma história, uma bagagem de vida, a gente vê histórias, a gente vê experiências, a gente vê inúmeras informações na TV, nas mídias, que provocam um medo. E a gente quer se manter seguro. Veja que o ansioso, ou a pessoa que está passando por uma ansiedade, ela está ali tentando, de alguma maneira, se sentir segura, protegida. Então, visto isso, a gente precisa de ansiedade. A gente precisa, porque, como eu disse, ela já traz, através de uma linha de construção de pensamentos, possibilidades. No entanto, a gente tem que olhar para isso com sabedoria. Isso aqui está muito próximo de acontecer ou não. Eu vou trazer um caso, por exemplo, que aconteceu comigo realmente, dentre milhões, mas eu vou trazer um que foi realmente, eu acho que um dos piores. Mas eu vou trazer um mais curtinho. Teve outros piores, eu não vou trazer, senão vai ficar muito longo. Teve um que realmente foi, assim, surreal. E uma vez eu já postei lá na minha outra rede, lá no Insta, contando um episódio onde eu fiz um ser humano, coitado, um taxista, sair de Alphaville, para quem conhece São Paulo, até o Jabaquara, no horário de rush, do almoço, porque eu achei que eu estava morrendo literalmente. E assim, rapidamente, fui ver um exame pela internet, eu não era da área da saúde nessa época. Vi um indicador lá, joguei no Google e ali eu vi coração. Eu não consegui nem ler o resto. Ali eu já pensei, estou morrendo, já tinha várias crises, eu sentia todas as sensações físicas de um infarto. E aí fiz um cara, coitado, dirigi loucamente, né? Enfim, até chegar lá no meu médico, sendo que várias vezes ele falou, não é melhor ir para o hospital? E eu falava, não, é meu médico. Então, você vê como que a pessoa ela fica totalmente disfuncional. Além dela achar coisas, ela começa a criar hipóteses, ela tem ações, nem ações, né? Reações muito impulsivas, impensadas, que te colocam, às vezes, até na dúvida do que ela está realmente sentindo, por conta desse comportamento disfuncional que vem, né, com essa ansiedade que está em níveis patológicos.
Então, veja, o nível saudável é aquele que te prepara. Então, vamos lá. Aquela situação que eu trouxe, do trabalho às 10 horas da noite, essa ansiedade, ela é saudável, ela está te preparando, porque ela fala assim, olha, em vez de, sei lá, sair por essa rua, vou sair na outra, que eu sei que ali tem mais iluminação. Ou, por exemplo, daqui uma semana eu vou ter uma apresentação no meu trabalho, eu não estou me sentindo ainda muito seguro, então eu vou estudar mais, a ansiedade te prepara ali. Veja que ela não vai fazer você ficar lá ruminando imensamente o problema, porque é isso que acontece na patológica, sem se deslocar disso e tomar alguma atitude, né, para que você faça, por exemplo, dentro dessa questão de, por exemplo, apresentar um trabalho de você se organizar, de estudar, criar lá um começo, meio e fim do negócio, para que você, no dia, se sinta um pouco mais seguro, né? Mas, claro, a gente pode também trazer um ponto importante. O excesso de querer se sentir seguro também pode gerar muita ansiedade. Então, não é uma só questão de insegurança, né, que a pessoa sente na ansiedade, mas do querer a segurança. E essa necessidade de segurança gera a questão do controle, que gera ansiedade. Então, veja como que o negócio é. Bom, então, a ansiedade natural, normal, saudável, porque é um estado natural, gente. Mesmo no patológico, é natural que isso possa vir a acontecer. Faz parte de nós, da nossa condição humana, tá? Enquanto espécie. Agora, normal também. Isso pode acontecer com qualquer um. Não é uma exclusividade de ninguém. Então, tira essa ideia, tipo, isso acontece comigo, por que não? É comum a todos nós. Em Mindfulness, a gente chama isso de humanidade compartilhada. Não é exclusivo seu. E fique tranquilo que todo mundo aqui passa por ansiedade. Não há quem não passe. E aí a gente tem que pensar nessa questão do saudável. Saudável é onde a gente coloca ali numa situação onde você consegue, né, lidar com a situação de uma maneira ok, né, que você possa encontrar caminhos para tentar diminuir os impactos, ou, de repente, você começar a entender que ela está começando a chegar num patamar patológico que te traz muito medo, te traz muita sensação de desconforto físico, um processo mental que parece que toma a tua vida e que aquilo ali começa a impactar nas suas atividades, nas suas relações, todas, né? Relações íntimas, de trabalho, familiares, do seu convívio social, da sua possibilidade de sair da sua casa, mesmo dentro de casa, começa a imaginar que tudo pode acontecer. E aí, dentro daquela situação que eu falei que eu ia trazer para vocês verem o nível patológico, por exemplo, o que aconteceu comigo. Um dia estava eu nesse trabalho lá em Alphaville, e estava sentadinha lá no trabalho, e aí eu vi uma notícia de que um prédio havia caído no Rio de Janeiro. Naquele instante, essa informação chegou, que eu já comecei a imaginar o meu prédio, onde eu estava trabalhando, caindo. E eu fiquei com medo o dia inteiro, e várias vezes eu queria sair daquele prédio com a sensação de, tipo, vai cair esse prédio, eu vou morrer aqui hoje, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E aquilo ali gerar um imenso sofrimento. Agora, veja, qual era a possibilidade disso acontecer? Veja, foi uma notícia que eu vi. E a questão, para quem sofre ansiedade, depressão, um estresse nível crônico, é que as pessoas tendem a se colar em pensamentos de uma forma muito disfuncional. Ela não consegue separar o joio do trigo, de falar, essa informação está ali acontecendo, não aqui. Ela não está presente, ela não está naquele estado. Então, eu não vou trazer tão a fundo, né, como essas questões vão se transformando e se tornando aí patológicas e aí transformar em transtornos, mas a ansiedade, os transtornos relacionados à ansiedade, a gente fala que a ansiedade é um guarda-chuva, tem muitos outros que caminham junto. Então, quando fala em parte, e aí eu deixo, né, para quem e trabalha, né, os psicólogos, psiquiatras que têm o entendimento de explicar, mas geralmente isso pode estar junto com outros transtornos de humor, de personalidade, enfim. Então, é o seguinte, não é o ponto aqui, eu queria só deixar claro esse início. Então, entenda, às vezes o ponto não é só entender as origens dessa ansiedade, mas saber o que mais está junto ali, tá? Então, como eu já falei para vocês, tem questões envolvendo uma química no cérebro,
tem questões relacionadas à maneira como você constrói as suas relações com os pensamentos, como você consegue percebê-los, se é que percebe, se você se dá conta que eles estão acontecendo, e você só vai conseguir se dar conta se você parar, respirar e trazer uma atenção e observar. Você vai observar seus pensamentos, você não vai criar ou tentar resolver essa história. Não tenta resolver o pensamento, tenta só observar para você entender o que, que ele está falando para você. É o seu ser ali dentro falando alguma coisa que está trazendo medo, que está trazendo preocupação, insegurança, que quer controle. Veja, o que está antes do pensamento é essa necessidade que está gritando através dos seus pensamentos. E é por isso que é tão importante a gente observar esses pensamentos. No entanto, se você sofre já com ansiedade, tem algum problema já um diagnóstico, e está só na base, às vezes, da medicação, ou nem se medicando, então a gente tem um trabalho aí, uma base para a gente construir, tá bom? Então, vamos lá. Já falei que a gente precisa da ansiedade, porque ela que nos permitiu chegarmos aqui. Então, ela nos preparou para fugir do predador, ela nos preparou para evitar que a gente sofresse danos físicos, nos prepara para a gente lidar com situações difíceis, enfim. Bom, e agora como que a gente caminha com a ansiedade? O que a gente faz com essa tal ansiedade? Bom, a gente já está aprendendo a olhar para ela com essa, né, conversa. Mas é claro que um vídeo desse, se você assistir uma vez, talvez não vai entrar tudo na sua cabecinha e tá tudo bem. Para a gente poder caminhar com a ansiedade de forma saudável, a gente vai ter que entender um pouquinho, como eu falei, as causas dessa ansiedade. E a gente também vai ter que aprender um pouco sobre sentar e sentir a ansiedade. Como assim, Ana? Isso tem a ver com mindfulness, tem a ver com processos terapêuticos, tem a ver com autoconhecimento e uma outras coisitas mais. Mas o que seria isso? Eu preciso entrar em contato com isso. Tudo que nos gera medo e nos gera dor, a gente não pode se esquivar. Porque quanto mais a gente se esquiva, mais medo a gente tem e menos recurso a gente tem. Recursos internos, eu digo, para lidar com o que nos dá medo. Se eu tento me esquivar da ansiedade, eu fico lutando contra todos os pensamentos que me fazem sentir ansiedade, eu estou fugindo de algo e estou me tornando inábil em lidar com isso. Então, o grande ponto é, eu preciso entrar em contato com isso. Isso requer uma coragem. Isso é muito difícil. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando eu falo para mim, opa, pera, respiro fundo, eu preciso agora sentar com isso. A meditação é um caminho. E eu estou falando da meditação mindfulness, tá? Mindfulness é uma coisa, meditação é outra, mas dentro de mindfulness a meditação, e eu vou falar sobre isso mais lá na frente. Mas o que é esse mindfulness de forma bem assim curtinha? É a nossa habilidade de viver e estar no momento presente. Então, depois eu vou falar mais sobre isso, mas é preciso estar presente para que a gente, né, possa soltar o futuro e o passado, que possam estar criando ali conversas e gerando essa tal da ansiedade. A ansiedade é um excesso de futuro, mas ela pode estar conectada a um passado, porque ao olhar para o passado, coisas que eu vivi e que me geram medo, porque eu não quero viver de novo, gera ansiedade. Veja, passado traz, e aí existe uma comunicação entre esses tempos. E as emoções que vão surgindo conforme a gente vai se engajando aí com esses pensamentos que traz esses tempos aí. Então, para a gente poder caminhar com a ansiedade, a gente tem que se tornar bons com ela. Ou seja, senti-la. Depois de tanto sentir, mas eu tive dificuldades no caminho, porque, obviamente, eu, né, que não gosto de gerar, né, problema para os outros, eu não conversava com as pessoas que eu sofria daquilo. Mas busquei ajuda. Então, por 3 anos, eu convivi com essa doença sem falar para as pessoas. Algumas sabiam que tinha coisas estranhas acontecendo, família, principalmente, não queria preocupar meus pais, já tinha problemas demais lá, eu falei, não vou trazer mais esse grande problema. Mas aquilo ali também foi ruim, porque aí o que eu precisava às vezes, que era um colo, que era um abraço, que era alguém podendo me escutar, alguém podendo me ajudar a ver de outras formas, isso não era possível. Porém, né, nada boba que era, sempre fui muito ligada aos processos de autoconhecimento por conta de problemas e sofrimentos que eu tive ao longo da minha vida. Eu fui buscando ajudas, né, de outros processos terapêuticos e até chegar na terapia com psicólogo. Mas eu já fiz muita coisa que é ligada a processos de autoconhecimento, mas que não são aí da psicologia. Mas eu quero mostrar, inclusive, o cuidado para não cair, talvez, em processos que não vão ser interessantes, tá?
com a promessa de cura de ansiedade. Não existe cura de ansiedade. Não existe cura de ansiedade. Mais uma vez, não existe, você não precisa se curar da ansiedade, você precisa dela. Se alguém te prometer isso, caia fora. Você precisa da ansiedade. Lembra que ela te prepara, é ela que te protege também. Então, vamos lá. A questão é manejar, é como caminhar com a ansiedade. Esse é o ponto. Você tem que aprender a caminhar com isso. O ponto também que eu quero dizer é que da minha época lá para trás, e eu digo assim, não só lá atrás, mas hoje também, a gente não tinha esse olhar para as nossas emoções, não se ensinava essas coisas. Você aprendeu na escola isso? Você aprendeu com seus pais, talvez? Talvez não muito. Você lembra de frases do tipo, oh, você não pode chorar, né? Tipo, menino não chora, para de fazer manha, você fica aí deitada aí nessa cama, sai daí, tipo, depressão é mimimi, uma série de coisas assim. Então, para tudo, né? Se você tá triste, para de ficar triste, vai, come um doce. A maneira com que a gente foi aprendendo, e não a culpa dos nossos pais, porque também eles receberam essa informação lá atrás e receberam, foi muito ruim, porque não se permitia sentir o que estava se sentindo. Queria, na verdade, abafar aquilo ali, tampar, não querer ver, deixa eu fugir disso, eu não quero. Sabe, é como se colocasse uma venda e ignorar, colocar debaixo ali, né, do tapete, a sujeira. Era isso. As pessoas fugiam de olhar para isso, ou falavam, isso agora não, porque é um problema. Então, quando, né, você vê uma situação como essa e é um problema e você não consegue resolver, então você vai fazer o quê? Você vai esconder aquilo ali, vai fugir, vai evitar, mas aí o que acontece? Você não vai se permitindo entrar em contato com algo que é desconfortável, que traz dor, que traz sofrimento, que está te sinalizando, que está te sinalizando algo importante para você, né, de necessidade humana que não está sendo atendida, e você não está conseguindo ter recursos, criar possibilidades, maneiras de lidar com isso. Essa tal de inteligência emocional que o pessoal fala, realmente treinar aí possibilidades do seu ser agir diante dessas situações. Se precisa fazer algo, se não, se é aceitação, o que eu tenho que fazer? Aí entra um ponto importante, porque quando eu vou me permitindo entrar com as situações reais que me trazem isso, por mais doloroso que seja, há um processo ali de uma sementinha nascendo toda vez que eu me permito, que eu falo, não, deixa eu sentir isso. E eu reconheço, primeiro ponto, já vai uma dica. Reconheça o que você está sentindo. Diga a si mesmo, internamente, com a maior amorosidade e gentileza do mundo, falando, tá tudo bem, eu estou sentindo agora ansiedade. Quando você diz o que você está sentindo, já diminui o impacto, né, dessa emoção. De alguma maneira, você vai notar isso, tá? E tem estudos mostrando, porque quando a gente nomeia o que a gente sente, a gente reconhece o que a gente está sentindo. Se eu não reconheço, eu pareço aquele, né, tipo, o cego em tiroteio, não sei para onde eu estou indo. Eu não sei o que eu faço com isso. E aí me gera mais ansiedade, gera mais medo, porque e agora, o que eu faço? E se isso? Calma, respira e fala, opa, olha quanta preocupação aqui, quanto medo, quanta coisa, o que vai acontecer? É a ansiedade que está aqui? É a ansiedade que está aqui. Aí depois eu trago para um segundo passo, eu falo, opa, como meu corpo fica agitado, olha o meu coração como ele fica acelerado, tipo arritmia às vezes, a respiração fica curtinha, sinto às vezes tremor, suor frio na mão, às vezes um pouco de náuseas, dor de barriga, às vezes eu sinto também um pouco lá no meu intestino, parece que dá uma bagunçada ali. Para algumas pessoas, sente aí a tensão nos ombros, no braço, formigamento. A depender do nível de descarga desses hormônios, o nosso corpo vai sentindo tudo isso. E quando a gente começa a reconhecer os padrões da ansiedade no nosso corpo, é importante porque que se eu faço isso uma vez de uma forma mais atenta, tudo bem que ainda, né, vou estar com dificuldade de lidar com isso, tudo bem, eu estou aprendendo a sentir isso no meu corpo. Uma próxima vez, quando isso acontecer, eu já vou saber, olha, eu já sei essa sensação um pouquinho. Ela me faz, né, lembrar de algo que eu já senti lá atrás, tá tudo bem. Ela vai passar, porque passa. E uma coisa extremamente importante, as emoções que vão, obviamente, né, trazer algum impacto, uma sensação no nosso corpo, umas mais de forma evidente, outras de formas muito mais sutis e leves, mas se você prestar atenção, você consegue reconhecer, elas permitem com que a gente olhe com sabedoria e não mais com medo, porque eu sei que as emoções passam.
Os pensamentos passam, as dores passam e tudo na vida passa. Inclusive, a única constante na vida é a mudança. Então, existe uma lei muito importante que vocês precisam entender, a lei da impermanência. Essa lei governa a nossa vida e a vida. Então, a gente precisa entender que a gente está sempre em mudança e a gente precisa aprender a fluir com essa dança que é a vida. Ela está toda hora, né, colocando a gente em altos e baixos, e aí a gente tem que saber aí dançar esses ritmos. É importante a gente entender essas mudanças que vão acontecendo e saber caminhar com sabedoria com elas, tá? Então, aprender a caminhar com ansiedade é aprender a dançar esse ritmo. É um ritmo que pode ser muito mais desafiador para você do que para o seu colega, e tá tudo bem. Porque aprender, para cada um, é diferente. Aquela pessoa talvez tenha mais facilidade em andar com ansiedade, talvez para você não. E você está num processo de aprendizagem. Então, entrar em contato, um pouquinho de cada vez, com algo que te traga ansiedade, é importante para você criar repertório, para que você possa entender maneiras de lidar com a ansiedade. Quando você tem medo de falar em público, por exemplo, talvez você possa começar falando, se você é uma pessoa mais introspectiva, mais tímida, começa falando com uma pessoa que você acabou de conhecer na academia. Não é o meu caso, gente. Eu na academia sou a pessoa mais cara fechada. Eu não quero falar com ninguém porque eu quero treinar. Mas eu estou trazendo um exemplo. Mas não importa o ambiente, vá se expondo aos poucos. Para aquela ansiedade, aquele medo, vá, então, né, percebendo que, opa, calma, tá tudo bem. Acho que dá para fazer aqui. Ah, às vezes não vai ser tão legal, tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes não vai ser legal mesmo. Então, a ideia é que você vai criando repertório emocional, né? Então, maneiras de lidar com as suas emoções conforme elas surgem, tá? Então, a gente está aprendendo a caminhar com ansiedade e aí lembrar que aqui, através dos pensamentos, que a gente pode observar mais informações que podem te ajudar a lidar melhor com a ansiedade. Lógico, o corpo também, a gente já tem dentro das práticas de mindfulness, né, práticas também de compaixão, autocompaixão, que vão ajudar a amenizar e trazer outros hormônios que neutralizam a ação dos hormônios que são estressores, como cortisol, adrenalina, noradrenalina e tal. Mas o ponto é conseguir entender a ansiedade através de nível de emoção, através de nível de corpo, sensações físicas e através dos meus pensamentos. Beleza. Vou, né, entrando em contato conforme as situações forem surgindo e vou aprendendo a caminhar com isso. Criar diálogo com nossos pensamentos também é importante para tirar você da certeza que você cria, conforme um pensamento pode gerar uma preocupação, porque você tem certeza que o prédio vai cair. Certeza? Ponha em dúvida alguns pensamentos. Converse com seus pensamentos como se você fosse a sua melhor amiga, porque você é, ou o seu melhor amigo. Converse com seus pensamentos, do tipo, começa a falar assim, peraí, mas de uma forma gentil, tá, gente? Sem o chicotinho, sem tipo, seu burro, nada disso. Seja amoroso. E como seu melhor amigo, eu tenho certeza que mesmo que você fale assim, tipo, palavras e coisas, né, tipo, como posso dizer aqui, palavrões, mas naquele sentido amoroso, ainda você sabe que existe um carinho e um cuidado. Então, você pode falar assim, poxa, Ana, calma aí, eu tô vendo esse pensamento aqui, eu tô me dando conta que você está pensando isso aqui. Peraí, será que faz sentido isso? Não, vamos só ver. Porque, será que pode cair mesmo? Mas tem algum problema no prédio, estrutura no prédio? Ou tá tremendo? Não, você acabou de ver uma notícia, aí você viu a notícia, ficou meio sensível à notícia, né? Então, aí você viu que o seu pensamento tá indo lá longe, mas não vai cair, fica tranquila, tá tudo bem agora. Tá caindo agora? Não, então tá tudo bem, então vamos ver agora? É tipo isso, é criar essa conversa, tá? Então vamos lá, beleza. Agora, como que a gente lida com as crises de ansiedade? Aí a gente tá numa crise, aí tá na tempestade, né? Milhões de pensamentos ali trazendo a ansiedade. Então a Ana está lá, meu Deus, vai cair esse prédio, e tá, tipo, tem que responder os prazos, e tem o meu exame, tá tudo alterado, e não sei o quê. Olha a mente do ser humano. Ah, porque tem o cara lá que não tá nem aí comigo. Ah, os problemas da família. Era isso que acontecia na cabecinha da Ana Calé. Numa crise de ansiedade, você está tendo muitos pensamentos, está acontecendo uma relação disfuncional com esses pensamentos, você não consegue mais olhar para esses pensamentos de uma maneira a tentar, de repente, dirimir aí o que está certo, o que não está, o que eu posso fazer, o que eu não posso, se é que dá para fazer algo. Enfim, você já se engajou, se tornou aquele monte de pensamento, e aquilo ali traz uma descarga descomunal de hormônios. Isso faz você sentir reações surreais e reais. Então, quando alguém fala, ai, não, é balela, essas
questões aí de doença mental, de tipo depressão. Gente, não é mimimi. Vamos parar com essa conversa. Sabe? Não é abafar o negócio para fingir que não está tendo problema aquela pessoa e você ignorar que talvez você tenha também a participação aí em ajudá-la. As pessoas às vezes não querem tentar olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu deveria ajudar essa pessoa. Porque também tem isso, gente. A gente tem papel em cuidar das pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente ignora isso, está ignorando uma pessoa que está realmente passando por um problema sério. Doenças de ordem mental é diferente, às vezes, de algo físico, que a gente coloca um curativo ali, papum. Não, é algo que é subjetivo. É lidar com uma coisa que a gente não tem controle, tá? Não temos controle dos nossos pensamentos. A gente não tem controle sobre nada nessa vida. Anseuzinhos, vamos lá. Não temos controle sobre a vida, então tira o controle, solta o controle. Claro que a gente tem um pouco, não gosto da palavra controle, mas a gente consegue, então, comandar a nossa vida. Quando a gente consegue perceber coisas que são possíveis a partir de nós, e não dos outros, porque a gente não pode mudar as pessoas e controlar as pessoas, isso é horrível, isso pode gerar outros impactos, relações abusivas, uma série de coisas e coisa e tal. Quando a gente traz para a gente a nossa responsabilidade, a gente consegue fazer algo. Quando eu consigo observar meu pensamento, eu consigo fazer algo. Eu estou aí no comando da relação e não mais os meus pensamentos estão comandando a minha vida. Mas a palavra do controle é uma coisa muito autoritária. Isso daí é muito ruim. Então, vamos tentar tirar a ideia do controle, porque querer que tudo saia do nosso jeito é olhar de uma maneira a vida como se as coisas, de repente, fizessem de você uma pessoa muito especial, que o mundo girasse e gira em torno do seu umbigo, sendo que a vida não é assim. Tá aí a pandemia que mostrou para todo mundo que se tínhamos planos, muda seus planos, querido, porque não é você que vai mandar por aqui. Mas a gente consegue, sim, tem ações e escolhas conscientes sobre como lidar com as coisas a partir de nós, né? Quando a gente fica consciente, presente, e a gente consegue habitar de fato o aqui e agora. Estar aqui, nos reconhecer nesse aqui, sentir primeiro como é que eu estou aqui e o ambiente ao meu redor, tá? Então, quando você tem uma crise de ansiedade, de fato, que é uma coisa muito surreal e você percebe que aquilo ali faz ter essa descarga de hormônios no nosso corpo e as intensidades das sensações físicas ficam gritantes. Elas ficam realmente à flor da pele. E aí, cada qual vai sentir mais intensidade de uma forma ou de outra, mas é normal que as pessoas sintam, né, sensações físicas muito semelhantes, como a taquicardia, aumento da frequência da pressão, da frequência cardíaca, da nossa respiração ficar curta, de transpirar, do suor frio, enfim, né? Então, tremor, formigamento, náusea, enfim. Como eu disse, como a sensação é como se fosse de um ataque cardíaco, como se estivesse infartando. Por isso que muitas pessoas param no hospital com essas sensações, achando que está infartando, e os médicos fazem exame e falam, não é nada. Na verdade, é uma crise, talvez, de ansiedade. Então, quando você está numa crise, o ideal é você tentar achar, talvez, uma rede de apoio, ou seja, familiares, amigos com quem você possa conversar e soltar, se você não tiver um profissional cuidando de você. Ligar aí para o seu médico, se ele te der abertura, ou psiquiatra ou psicólogo. Então, esses dois são os primeiros, assim, que eu diria assim, tipo, vá primeiro a eles, né? Ainda mais se as pessoas sabem que você passa por isso, para que elas te deixem mais segura, que para você possa falar e soltar aquilo tudo. Mas também técnicas de respiração. Então, existem muitas técnicas de respiração, tá? Mas uma que eu recomendo é uma de três fases, tá? Então, como que seria isso? Quando você está na crise, talvez você vai ter dificuldade. Então, primeiro, só tenta fazer respiração profunda. Só isso. Quando a gente traz respiração mais profunda, então enche bem o seu pulmão. O seu pulmão tem uma capacidade de se encher imensa e a gente não usa nem metade dela. A gente tem respiração muito curtinha. Então, ela tem uma capacidade absurda de absorver esse oxigênio. Então, respira fundo e solta calmamente, se possível. Se você está com ansiedade, então você talvez vai ter dificuldade. Mas respira fundo e solta profundo. E aí, conforme você vai fazendo isso, a respiração de forma profunda ativa o nosso sistema parasimpático, que tem aí relação com uma certa calmaria. Então, isso já vai, através da respiração consciente, gente, consciente esteja na respiração. Tenta afastar um pouquinho dos pensamentos e só sinta o ar entrando e o ar saindo. Ar entrando e ar saindo. E talvez falando para você, tá tudo bem, você vai ficar bem, tá tudo bem, isso vai passar. Na crise, gente, na crise você pode fugir dos pensamentos, esquivar deles, porque ali
Quem é mais treinado, aí você olha de frente para a coisa toda. Mas aí você fica treinado. Mas para quem não, você vai para a respiração até você voltar para o equilíbrio. Então, você vai fazer, talvez, uma outra técnica. Você pode jogar na internet, né? Técnicas de respiração para ansiedade. A yoga ensina bastante também. Mindfulness a gente trabalha também. Mas uma técnica que eu acho muito legal é assim, 3 fases, aonde você vai puxar o ar profundamente, de preferência pelo nariz, a não ser que o seu nariz esteja aí congestionado, alguma coisa. Você vai respirar em 3 tempos. Então, você vai contar mentalmente 1, 2, 3 e puxar o ar. E depois você vai segurar em 3 tempos. Ou seja, você puxou o ar, segura. E solta em 6, tá? Então, você vai contar mentalmente. E você vai fazer algumas vezes essa técnica. Faz por um bom tempo, fica lá. Fica, não desiste. Continua respirando, vai se dizendo, tá tudo bem. Até você sentir, aos poucos, o seu corpo ficando um pouco mais calmo, mais tranquilo. Não vai ficar, talvez, 100%, mas tudo bem. Essa descarga de hormônios está começando a se dissipar do seu corpo. E você vai sentir menos os efeitos no seu corpo. Obviamente que ainda vai ter um resquício de tudo isso, mas está tudo certo, é menos do que estava, a intensidade diminui. E lembra que você tem que se dizer, estou passando por uma crise de ansiedade, está tudo bem. E talvez pensar de uma maneira a sentir um toque, sabe, um toque gentil, aquele toque super amoroso que a gente pode se dar. A gente trabalha isso em Mindfulness também. E trazer aí um contato físico aveludado. Ou seja, cheio de carinho e de amor, falando, tá tudo bem, essa crise vai passar. E sabemos que passa, né? Ela tem uma duração e ela vai passar. Bom, além disso, existe uma técnica de relaxamento de Jacobson. Busca depois essa técnica. E se for o caso, se for possível, você coloca ali na hora, né, no seu celular ali, ou se estiver diante de um computador, e faz ali a técnica, ok? Bom, então já falei de ansiedade, tem os transtornos de ansiedade, né? Então, muito conhecido que eu tive, transtorno de ansiedade generalizada, aí a gente tem a síndrome do pânico, aí tem muitas outras variações, inclusive essas variações podem alcançar o patamar da alimentação. Mas eu preciso explicar um ponto aqui, as pessoas falam, eu como por ansiedade. Quando você está numa crise, você não come. Quando a pessoa está vivendo a ansiedade em níveis, assim, altos e consideráveis, não é possível a pessoa estar comendo, é muito difícil. Você não vai conseguir comer nada. Mas é normal que após passar a crise, porque aí o efeito estressor que fica após essa descarga de hormônios vai fazer com que o nosso cérebro queira alguma coisa para aliviar esse sofrimento. Então, é por isso que a gente busca a comida depois, tá? O comer emocional relacionado à ansiedade é quando ela está em níveis mais baixos, não uma crise, e aí a ideia da comida é aliviar essa sensação. Ela vai atuar numa outra área do nosso cérebro, o nosso sistema de recompensa, que vai falar para você, olha, quando eu como certos alimentos, e geralmente são doces, são frituras, são alimentos que são uma junção aí de alimentos super hiper palatáveis, de uma mistura aí de gorduras com açúcares. Então, a gente sempre vai pegar lá um sorvete, um pote de sorvete, vai pegar uma bolacha, enfim, um hambúrguer, uma coxinha, porque o que acontece? Esses alimentos, né, eles são super palatáveis, as constituições dele ativam, enfim, também uma química aí no nosso cérebro, que ela vai elevar níveis aí de insulina, não vou entrar muito do negócio todo, mas enfim, que vai fazer com que esse açúcar, essa gordura chegue, né, ali, né, dando aquela sensação de bem-estar momentânea, que vai fazer com que esse sistema de recompensa receba essa recompensa. A gente começa a reforçar as nossas emoções de forma negativa, ou seja, eu dou comida, e não é positiva, é negativa porque às vezes se sente culpado depois. Então, a gente não resolve as nossas emoções com a comida. No entanto, às vezes vai ser a sua única opção. Então, tudo bem você comer, tá tudo certo. Você vai aprender isso de outra forma depois, mas se na hora aconteceu isso e era a única coisa que você tinha ali para aliviar, tudo bem. Você está tentando garantir a sua integridade, está tentando garantir a sua sobrevivência. E tá tudo certo, tá? Porque é isso que acontece. Tem toda essa ligação aí no cérebro. Bom, dito isso, o que a gente faz? Como a gente trata essa ansiedade, Ana? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu recomendo.
Começou a ser disfuncional, está atrapalhando a sua vida, a gente precisa saber os níveis disso, mas talvez você não saiba. Então, o que, que eu acho que vale a pena você começar? Passa pelo psiquiatra. Ah, mas médico de louco. Não é médico de louco. É médico para ajudar você a ter mais saúde mental. Para de pensar nisso, louco. A gente, todo mundo é meio louco. Eu sou louca, gente. Adoro ser louca. Mas uma louca saudável. Mas eu quero dizer que doenças de ordem mental precisam ter o olhar, né, de quem entende do assunto. Então, passa primeiro no psiquiatra, ele vai fazer o correto diagnóstico. É preciso ter o correto diagnóstico para que a gente possa tratar a doença da melhor maneira. Tá? É uma doença como qualquer outra, como se fosse uma gripe. Não, não tô falando que é a mesma coisa, tá, gente? É uma doença que merece cuidado. É nesse sentido, pelo amor de Deus. Não vai falar, ai meu Deus, ela não tá comprando gripe com, né, depressão. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas as doenças de ordem mental, elas são doenças, elas têm que ser tratadas dessa maneira. Então, ele vai fazer o correto diagnóstico e dependendo dessa química, que às vezes está faltando. Então, gente, olha só, tá tudo conectado. Essa química toda está descompensada, às vezes, está faltando, às vezes, alguns hormônios, e não é só no cérebro, é no nosso intestino também, tem a ver com o nosso corpo todo, com o que a gente come, deixa de comer, também, também. Então, primeira coisa, psiquiatria, para fazer o correto diagnóstico. Outro profissional que acho extremamente importante, psicólogo. Gente, mas é com psicólogo. Psicólogo. Pergunta para o ser. Ah, terapeuta, qual que é a sua formação base? É psicologia. Perfeito. Ótimo. Mas qual linha da psicologia? Inicialmente, te recomendo a TCC, a Terapia da Cognitiva Comportamental. Essa vai te ajudar a compreender muito mais, né, essa relação de pensamentos, do meio, da sua relação comportamental com esse meio e pensamentos. Então, esse cenário todo que eu trouxe, você vai ali junto com esse psicólogo trabalhar. Tem outras linhas que podem te ajudar? Também, mas eu tô falando, essa aí talvez seja mais fácil e prática para que a situação possa ser realmente lidada de uma maneira. Olha, gente, eu vou falar assim, mas não é assim, tá? Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido, porque o que acontece? O processo terapêutico depende muito mais da pessoa do que o profissional em si. Claro que saber conduzir bem vai ajudar incrivelmente. Mas tem linhas terapêuticas que elas vão ser um pouco mais demoradas, tá? Então, assim, tem outras linhas? Tem, mas é assim, de verdade. Se você não sabe por onde ir, fala assim, ó, eu quero um psicólogo da linha da, né, TCC, da Cognitiva Comportamental. Mas aí, de repente, eu tive afinidade com um psicólogo, meu, puta, super, deu match, deu super. Então, vai nesse, porque é esse que você vai se abrir, é esse que você vai conseguir falar. E você tem que soltar, soltar. Porque aí ele vai conseguir te ajudar a achar as origens dessa ansiedade. Porque, gente, medicação trata sintoma, falta de química, mas ela não vai olhar para as causas. Porque, como é questão mental, tem a ver com o que a gente está pensando, com o que foi construído, com o que está lá no seu, às vezes, inconsciente. E é o que está no inconsciente, você não vai conseguir acessar isso. Mas vai te ajudar a entender um pouco o teu processo, a tua história, o que aconteceu lá atrás, e que às vezes está refletindo até hoje, tá? Então, psicólogo. Psicólogo. Não vai para outro profissional, não vai para coach, nada disso, nada contra eles. É que não tem informação para isso, gente. Ó, psicólogo há 5 anos para estudar isso daí. 5 anos. E ainda faz depois especialização, faz supervisão, porque ele não pode atender cru. Gente, é saúde mental. Cuidado com quem você joga a tua saúde mental, para não piorar, tá bom? Bom, dito isso, então vamos lá. Aí, que mais você vai procurar? Nutricionista, os Nutris, que são super legais, porque a gente fala de comida. Tem coisa mais gostosa para comer? Não tem, né, gente? Comida maravilhosa. E óbvio, alimentos vão impactar na saúde mental. Mas muito, mas muito. Gente, a gente vai ficar vivo, a gente precisa comer, certo? A gente até aguenta ficar bastante dias sem comer, né? A gente não consegue ficar muito tempo sem água. Então, vamos lá. Primeira coisa, água, vamos nos hidratar. Sim, o nosso corpo é feito boa parte de água, as reações do nosso corpo dependem de água, então bebam água, tá? A água também pode influenciar aí, tá? Então vamos lá, começa por aí. Água, alimentação saudável. A gente, todo mundo sabe o que é alimentação saudável aqui, né? A gente pode comer tudo, o ponto é, não precisa comer tudo. Então, o que é? A nossa base da alimentação, vamos pensar assim de uma forma bem tranquila. Vamos deixar ela mais natural, mais próxima à natureza? Pensando, então, nessa cadeia aí da nossa evolução, o que a gente se alimentava lá atrás? Né? De vegetais, de frutas.
depois começou a caçar carnes, é para quem gosta. Então, vamos tentar deixar a alimentação mais natural, mais próxima da natureza, ou seja, com menos química, com menos coisas que estão nos produtos industrializados, com menos açúcar de adição, ou seja, aquele açúcar que você fica colocando no seu achocolatado que já tem açúcar, não precisa de tanto açúcar assim, meu Deus. Gente, não tem nada contra o açúcar. Eu sou uma pessoa que consegui dessensibilizar meu paladar com esse tamanho açucarada que existe na vida. Mas o açúcar, ele não é um nutriente que te fornece algo de bom. É uma caloria vazia que a gente chama. E o excesso dela não é bom. Na ansiedade, você pode ter certeza, porque ela vai ser um estimulante, ela vai te deixar muito mais assim agitado. Então, assim, cuidado com os açúcares em excesso, tá? Eu recomendo de você diminuir de forma gradual esse açúcar de adição. Prefiro as frutas que já tem o açúcar natural da fruta. Então, assim, tenta deixar a alimentação mais natural. E aí, faz um esquema 80-20, que às vezes eu falo com os pacientes, assim, mais natural possível. E esses 20 se permitam comer as outras coisas. E não precisa ser só no fim de semana, pode ser durante a semana, não tem problema. Mas eu tô falando assim, de uma forma muito simples, óbvio, a gente passa com um nutricionista, né? Vocês não vão pegar, passa com o nutricionista para entender as outras coisas que você não consegue ver. As coisas que a gente vai conseguir identificar num exame clínico, num exame que você fez de sangue, para ver se tem deficiência de micronutrientes, e sim, micronutrientes, e com macros também, né? Às vezes a pessoa faz uma baita restrição de carboidrato, aquilo ali gera um estresse, dificulta dormir, porque a gente precisa, né, de uma certa quantidade ali de carboidratos que vão ajudar a modular o nosso sono, e isso vira uma bagunça. Então, a alimentação interfere, os micronutrientes também interferem. Às vezes, uma alteração hormonal interfere, e aí a gente vai precisar de médicos para ajudar, ou seja, a gente vai precisar de um endócrino, entre outros médicos, às vezes um nutrólogo, porque aí o nutricionista, ele suplementa às vezes, mas ele tem um limite, então a gente vai precisar de outros profissionais. Então, veja a gente como que está tudo interligado. Tem outros profissionais que às vezes podem ajudar a gente. Quando a pessoa sofre de ansiedade, às vezes ela começa a ranger os dentes, aí vai no dentista ver lá a plaquinha de bruxismo, tá? Então, assim, às vezes você vai precisar de outros ainda, né? Então, assim, a gente vai para onde, por exemplo? Educador físico. Porque exercício físico é excelente, excelente. Gente, excelente para ansiedade e depressão. Pelo amor que tem estudo para tudo, não tem quem fale o contrário. Por favor, movimente esse corpo. Gente, eu sou a pessoa que vocês sabem que eu movimento desde quando nasci. Eu já vinha chacoalhando o mundo já. Eu sou aquela criança que tem vídeo que você vê eu dançando, tipo, loucamente, porque desde pequena o negócio é movimentar. Então, assim, movimenta o corpo, mas também tenha momentos de descanso. Descanso é importante, tá? Descanso e ócio. Não fazer nada. Isso tá tenso, dá um momento, vai lá pro sofá, vai ver um filme, uma série, não faz nada, olha para a parede. Ócio é extremamente importante para quem sofre de ansiedade, pega essa dica. Mas voltando lá na alimentação, já falei de alguns dos profissionais. E outros profissionais são importantes, gente. Fisioterapeuta, às vezes tem tensões no corpo, você vai precisar da ajuda dos fisioterapeutas, enfim, tá tudo meio que amarrado aí. Mas voltando à nutrição, a alimentação, então, mais saudável, tá? Claro, gente, não comer industrializado, não, nada disso. Mas, assim, sabedoria. Sabedoria de construir uma relação com a comida, de realmente saber unir os alimentos, deixar as coisas gostosas, porque não é que o vegetal é ruim, é que às vezes você não sabe combinar as coisas, é que você não está se abrindo, você não está ali realmente presente, sabe? Você não está olhando para aquilo como se fosse a primeira vez que você está degustando. Então, assim, nossa, deixa eu experimentar essa coisa aqui. Não, você está com a crença lá atrás. Isso gera também ansiedade. Quando você fica com as informações que você recebeu do externo e lá de trás, o que acontece? Você fica contaminado pela torcida. E aí você já começa a criar suas teorias. E aí você se fecha ao mundo, você cria as barreiras, cria várias crenças, porque ali não pode ser diferente, aí você se torna inflexível. Lembra que vida tem a ver com mudança, com permanência? Fica lá mesmo inflexível, não tentando caminhar junto com a vida, você vai ver só. Mas vamos lá. A alimentação mais saudável. Então, assim, alguns alimentos que você tem que evitar quando você tem essas questões de ansiedade mais, assim, afloradas. Alimentos que possam ser estimulantes. Então, assim, por exemplo, chocolate. Assim, gente, vamos segurar um pouco o chocolate, tá? O chocolate, né, também não é muito legal nesse período. Claro que não são todos chocolates. Se conversa com o Sonutri, vai ter chocolates, talvez vai falar assim, essa quantidade ok, né? Vamos não ser todo dia, com as frutas também. Sempre vai ter uns alimentos que vão ajudar mais. Então, por exemplo, maracujá, uma fruta boa.
A kiwi é uma fruta legalzinha, banana, porque os alimentos ricos em triptofano, gente, aí entra o kiwi, entra a banana, entra a aveia, enfim, entre outros alimentos, grão de bico, vegetais, alguns, enfim, eles vão fazer o quê? Eles são precursores da serotonina, hormônio, né, do bem-estar, que vão ajudar, né, o seu cérebro a se manter mais ok, tá tudo bem. Então, assim, alimentos ricos em triptofano, como eu falei, né? Bom, evitar cafeína. Cafeína, meus amigos? Sim, café. Eu sei, eu também amo café. Nessa época que eu vivia, né, com os transtornos, gente, eu consumia loucamente café. Muito café. Eu sou viciada no café, confesso. Mas tem um detalhe importante. Teve um período ali que eu passava, né, com um nutricionista, inclusive, né, do esporte, que havia colocado umas suplementações que também já tinha cafeína, e eu não sabia, eu tomava mais café, ou seja, deu ruim, né? Mas eu não alertei também a quantidade que eu tomava. Então, existe uma responsabilidade minha. Então, cuidado. Então, alguns chás também têm cafeína. Então, cuidado, chá verde, chá mate, chá preto. E aí, também cuidado com os energéticos, tá? Bom, dito isso, ainda a gente tem que falar do álcool. Cuidado. Álcool também não é legal, tá? Então, evite esses alimentos aí, tá ok? Bom, tem outras coisas que dá para falar da alimentação, mas teria que fazer uma análise, né, individual da pessoa, ver os exames para ver, tá faltando um mineral, tá faltando isso, não sei o quê, porque, por exemplo, como eu falei, uma alimentação pobre em triptofano não está ajudando a produção da serotonina, mas não é só isso, tá? A gente tem que ver umas outras coisas aí. Bom, então a nutrição super, super ajuda. Já falei, né, entenda as causas dessa ansiedade, desse estresse, certo? Momentos de descanso e ócio, de lazer. Por favor, gente, busquem coisas que vocês gostem de fazer. Faça agora uma lista de coisas que você gosta de fazer. Se você não tem nada que gosta, comece a buscar coisas diferentes para fazer. Experimenta, seja curioso, vai lá, se abra coisas novas. Experimenta. Faça a lista de coisas simples e possíveis em curto prazo. Sabe, faz uma listinha assim de 10 coisas. Tipo, hoje eu vou ligar para o meu amigo e marcar um café. Não, você não vai tomar café não, tá? Você vai tomar um chá. Chá de erva doce, um chá de camomila, um chá mais calmante, tá? E aí essa listinha... falando nisso, parênteses, antes da lista, chás também tem que podem ajudar. Então, chá de camomila, erva doce, mulungu, valeriana, folha de maracujá, enfim, mas converse com o seu nutricionista, não vai assim, né, tomando as coisas sem saber não, mas tem os chás. Mas voltando à listinha, faça coisas assim fáceis e assim, praticáveis em curto prazo. Tipo, colorir uma mandala, comprar uma revistinha de colorir, pintar um quadro, jogar no YouTube para, sei lá, aprender a tocar um instrumento, ler um livro, assistir um filme, sei lá, coisas assim, tá? Uma listinha de coisas para que você possa também ter esses momentos de deleite, prazer e ajudar aí o sistema de recompensa a não ficar buscando comida, talvez, para lidar com a ansiedade, tá bom? Mas lembre, não é para a gente ficar fugindo do problema, não, tá? Senão ele vai ficar só aumentando ali. Sabe aquela sujeirinha que fica no tapete? Uma hora que ela, né, vai ganhando. Se você vai colocando tudo ali, vai ficar aquele bolinho, né? E aí uma hora, ó, pisa, ó, dá merda, né? Bom, e aí, vamos falar. Bom, acho que eu falei quase tudo de mindfulness. Bom, gente, eu chego aqui porque eu trabalho, né, com mindfulness e já faz aí um bom tempo. E foi através de mindfulness que eu consegui observar os pensamentos. Então, assim, na minha caminhada, a terapia ajudou absurdamente, porque, obviamente, eu soltava as coisas, conseguia achar as causas da ansiedade, fazia as técnicas com o meu psicólogo. Quantas vezes, né, no meio da rua ali, tipo, tendo a crise, tipo, ele no telefone comigo, ajudando a fazer técnicas de respiração, meus amigos, já teve, nossa, um amigo meu fofo, eu já postei esses dias, eu tive que postar primeiro, eu vou colocar a foto no Instagram, que é o Márcio, uma vez tive a crise na academia, um lugar mais improvável que poderia ter uma crise, e ele me acompanhou de carro até chegar em casa. Então, assim, essa rede de apoio é muito importante, receber amor das pessoas que você ama, porque o que acontece, o ansioso que está se sentindo ansiedade, ele precisa de segurança, né? Então, esse carinho, esse amor que você vai dar para essa pessoa, um colo, a escuta compassiva, toda cheia de amor, toda presente essa pessoa, vai ajudar com que ela se sinta melhor, porque ela possa perceber que ela está pertencente a este momento com você
que ela está se sentindo segura e amada por você, que você está gerando essa proteção, esse acolhimento, tá? Isso é extremamente importante. Então, o que acontece com mindfulness? Então, vamos lá. Essa palavra é difícil para falar. O que a gente, né, entende por ela? Então, é uma habilidade, né, que nós treinamos esse cerebrinho e a nossa mente de estar no momento presente. Então, como eu já trouxe tudo aqui, vai ficar até mais fácil de falar. Se você está em excesso de pensamentos preocupantes ligados ao futuro, a coisas negativas, catastróficas, que geram medo, que geram angústia, essa ansiedade, ela está vindo através dos seus pensamentos. Veja. Então, o que o Mindfulness faz? Ele te tira desse excesso de futuros e começa a soltar esses pensamentos, deixando com que eles se partam, ou olhando para eles com curiosidade, com abertura e sabedoria, para entender a qualidade, o conteúdo desses pensamentos e te ajudar a entender da onde está vindo isso. Será que isso também tem relação com o passado? Será que eu posso fazer algo em relação a isso? Esse pensamento está trazendo algo que de fato eu tenho que me preocupar ou não? Sabe? Essa conversa gentil. E aí eu me conecto aonde eu tô. É isso. Mas aonde que eu tô agora? Primeira coisa, você vai olhar para onde você tá, meu filho. E aqui, quando você consegue se conectar com o agora, é que você encontra todas as respostas. Claro que é um processo. A gente vai treinar isso. Mas tudo que eu falei até agora, exercício, alimentação, estilo de vida, isso tudo vai ajudar em algo que é extremamente importante, que é neuroplasticidade. O nosso cérebro é como se fosse um plástico, né? Um músculo de plástico, ou seja, ele é perfeitamente, né, moldável. E essas áreas do cérebro, elas podem ganhar ou diminuir de tamanho conforme a gente treina esse cérebro. Então, tudo isso que eu falei até agora gera neuroplasticidade. Você se alimentar bem, fazer exercício físico, estudar, fazer coisas diferentes, aprender coisas novas. Outra coisa também importante, sono. Eu vou falar de ciclo circadiano, não coloquei aqui, lembrei agora, colocar ciclo circadiano, gente, faltou isso aqui. Mas o que acontece? Que tem a ver com sono, tá? O que acontece? A neuroplasticidade vai fazer com que o nosso cérebro, que é capaz de mudar a sua estrutura, faz com que as áreas que ativam, né, as nossas emoções, os nossos impulsos, a nossa reatividade, elas tenham menos atividade e elas vão, assim dizer, elas vão se atrofiando. Não vou dizer que elas, né, deixam de existir, elas talvez percam a sua intensidade. E a parte do nosso córtex pré-frontal, que tem a ver com a racionalidade, a capacidade de tomada de decisão, de perceber as coisas com mais lucidez, que faz com que a gente consiga olhar com sabedoria a vida, que possa se concentrar mais, ter mais foco, que ajuda, inclusive, né, em memória, em aprendizagem, em criatividade, que, inclusive, para lidar com conflitos, a gente precisa de criatividade. Quando a gente consegue fazer esse processo, né, de neuroplasticidade com um estilo de vida saudável, ainda traz mindfulness já é um recurso que a gente vai treinar especificamente esse cérebro. É um treino atencional do nosso cérebro, de atenção. Atenção aonde? Ao agora. A gente joga uma intenção de estar aqui neste agora. Agora eu quero estar aqui. Agora eu preciso estar aqui. E a gente vai tirando alguns mitos, algumas informações sobre meditação, porque o que acontece? Mindfulness é um estado de presença. Meditação é um recurso para a gente alcançar esse estado. Mas tem inúmeras práticas de meditação pelo mundo, inúmeras. Mas eu estou falando de mindfulness, é uma das. Então, é essa que a ciência tem vasta e robusta, né, informação através dos artigos científicos comprovando da sua eficácia e da melhora dos manejos aí dos nossos estados emocionais. E aí, ansiedade, depressão, estresse, todos eles aí já têm mais do que concluído que mindfulness é capaz de ajudar e a melhorar e reduzir e a lidar melhor com isso. Porque tem a ver com inteligência emocional, né? Então, vamos lá. Quando você trabalha o teu cérebro, a tua mente, para estar mais presente, você não está trabalhando só isso aqui, não. Você está trabalhando também o seu corpo e as suas emoções. Então, é uma integração desses três que a gente vai se conhecendo melhor. Autoconhecimento. Através do autoconhecimento, quando você olha para dentro, você pode transformar. E foi essa caminhada do sofrimento que é necessário, que é essencial à nossa vida, que a gente floresce
E aí a gente se desenvolve, a gente cria repertório, a gente cria aprendizado, a gente se torna, né, mais, como posso dizer, hábil em lidar com as situações. Isso não quer dizer que você não vai deixar de se estressar, que você não vai se irritar, que você não vai ter ansiedade, que você não vai xingar. Claro que não vai ter um surto, claro que vai ter, gente. Você está aprendendo e você se torna, dentro desse processo, um aprendiz de lento aprendizado e não um mestre, porque na vida todos somos mestres de nós e dos outros, a gente está todo mundo aprendendo com o outro, mas você vai entendendo conforme o tempo, através de práticas de compaixão, sobre equanimidade. No final, tá todo mundo, meu, junto. Não existe ser melhor ou pior. Quando você começa a sentir isso de verdade, e é isso que eu mais tenho sentido nos últimos tempos e tem sido libertador, através do olhar da equanimidade, e eu acabo de voltar recentemente do Quênia, eu acho que foi lá onde a equanimidade realmente entrou na minha vida, que eu comecei a entender que a ansiedade que a gente tem às vezes, quando a gente olha bem ao nosso redor, ao que já está disponível, ela se dissolve. Porque quando eu olho para a vida e vejo que estou respirando, estou aqui, quando eu vejo a natureza, quando eu vejo as pessoas que eu amo, quando eu vejo o que tem aqui comigo agora, e eu sei que às vezes você pode falar, putz, mas eu não tenho nada, eu perdi tudo, perdi família, perdi tudo. Mas, cara, você tem você ainda tem a vida. A vida é o bem mais precioso. Porque essa oportunidade de viver agora, só tem agora. E é agora que você é capaz de fazer. O que você pode e consegue agora. Talvez agora você consiga fazer uma caminhadinha de 5 minutos para quem nem saiu da cama. E tá ótimo. Você está reagindo ao mundo, está dando movimento. Movimento é vida. Então, quando a gente olha para o agora, com o que está disponível, o que eu tenho agora? É para isso. Você pode até olhar para o futuro e se planejar para você construir algo legal, mas não se apega a isso. A gente nem sabe se vai estar aqui, né, no próximo instante. Mas não é pensar sobre se eu vou estar aqui ou não, sabe? Apesar disso ser uma possibilidade de olhar para a vida com mais paixão, com mais entendimento, com mais vontade de fazer a vida valer a pena, porque a finitude, esse fato de saber que o momento acaba e que a nossa vida uma hora vai acabar e das pessoas também, nos permite viver de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais entregue à vida, mais permissiva, né? Com mais amor, com mais gentileza. E quando tiver raiva, estresse, a gente vai ver o que a gente faz, mas só se vier. E se vier, deixa também. Se você deu uns berros, deu um surto, deixa. Você tá aprendendo, você é humano. Você não é perfeito, eu não sou, ninguém é. Então a gente vai aprendendo um com o outro. Então, assim, mindfulness é um caminho lindo. São 8 semanas, às vezes a gente tem cursos até em curta duração. São práticas que vão ajudar a você treinar o seu cérebro, assim como você treina o seu músculo. O cérebro também precisa de treino. Você não ouve histórias de que as pessoas, quando vão envelhecendo, têm que fazer alguma coisa, atividade cerebral, para que elas não percam a memória, para que elas não tenham demência mental ou coisa do tipo. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de estímulo e precisa de treino. Aprender coisas diferentes, estudar, fazer exercício físico, se alimentar bem, porque assim, ó, nosso cérebro precisa de bons nutrientes, nosso corpo, nosso intestino. Saúde intestinal, gente, intestino é tudo, quase tudo, tá? Então não fiquem enfesados, ou seja, aquele cocôzinho preso, porque isso daí não dá bom, viu? Mas, enfim, então, olha como a saúde, ela é integrativa. Tá tudo, saúde mental, emocional e física. A gente precisa cuidar deles. Isso vai ajudar, sim, na sua ansiedade, mas vai ajudar em muitas outras coisas. E mindfulness é isso. É olhar a vida, né, com esse olhar mais pleno e consciente. Não é sobre ser elevado, por ser mais calmo, por ser mais espiritualizado. Gente, tem muitas pessoas que praticam mindfulness, que são super mindfulness e elas não são espiritualizadas, são coisas muito diferentes. E não quer dizer porque a pessoa pratica meditação, porque ela pratica yoga, porque ela é melhor que eu. Não tem nada a ver, tem muita gente que pratica e está na vaidade, está na soberba do ego, enfim, de uma série de coisas. Não é isso. É sobre ser humano. É sobre ser tudo isso, inclusive. E reconhecer, olha, aqui está a vaidade agora. Olha, aqui agora está a ambição. Olha, aqui agora tem medo. Olha, aqui agora tem incapacidade. Olha, agora aqui tem ciúmes. Olha, aqui agora tem inveja. Olha, aqui tem ódio, tem raiva. É olhar de frente para o que está acontecendo. Olha, agora é ansiedade. E o que eu caminho? Como eu caminho com isso? É se tornar humano. É ser e viver este momento. É ter plenitude do que está acontecendo.
É poder, diante mesmo da dor, do momento difícil, que nada pode ser feito, olhar para o que está disponível, aonde talvez você possa levar a sua atenção e falar, aqui está tudo bem. É encontrar no seu corpo as partes que talvez não te dão dor e falar, nossa, essa parte caminha bem. Coisas que a gente não olha quando a gente está sofrendo, quando está com dor. Coisas que a gente às vezes não repara, mas no momento às vezes de estresse, no trabalho, aquela loucura toda, às vezes olhar para a foto que está ali na sua mesa, que tem a sua família, é você poder olhar para si e falar assim, agora eu respiro, agora eu estou vivo. Então é encontrar uma paz no caos, talvez. Às vezes é caos, mas você encontrar a sua paz interna. Ou, mesmo que não encontre a paz, conseguir ter recursos necessários para que você caminhe bem com essa vida. E vai ter momento do perrengue, e vai ter momento do surto, e vai ter momento que você vai dar um xingo por aí. E tá tudo certo. Às vezes até era o que você tinha que fazer mesmo. Era o caminho que você encontrou. E ali, que bom que você encontrou o caminho para lidar com isso. Veja que tudo é sabedoria. A gente cria mais entendimento sobre a vida. Então, fica esse convite. Eu espero que esse vídeo, que ficou longo, né, possa ajudá-los, mas é um vídeo que eu considero necessário, essencial. Eu falei só um pouco, não é nem um terço do que eu gostaria de falar, mas eu espero que ele possa contribuir. Ah, falta um ponto aqui, o ciclo circadiano. Gente, a gente é regulado por um ciclo chamado ciclo circadiano. Isso tem a ver com o nosso relógio biológico, conforme, né, os estados, né, da natureza. Então, quando a gente acorda, começa a produção de hormônios que nos fazem despertar a consciência. Pois é, tem hormônios muito importantes que acontecem na hora que a gente acorda. Um deles é o cortisol. Poxa, mas Ana, cortisol é o hormônio do estresse? Está falando de ansiedade, estresse gera cortisol? Pois é, minha gente, a gente precisa de cortisol. Pois é. Só que em níveis ok, ele tem função. A função do cortisol do estresse, ele desperta, coloca a gente em estado de alerta, deixa a gente mais focado. Mas os excessos dos estressores são ruins, porque eles são inflamatórios. Quando a gente vai dormir, começa lá, conforme vai escurecendo o dia, melatonina, que tem a ver com o nosso momento de sono, vigília. Só que assim, o que eu quero falar aqui? Porque é um assunto também, ó, que dá pano pra manga aqui para explicar tudo. Enfim, vamos lá falar só um ponto. Durma bem. Eu acho que esse é o mais importante, ficou pro final. Durma às 7, 8 horas por dia. Se possível, durma cedo. Claro, acorde cedo, não precisa acordar tão cedo como mas durma bem. Durma bem. Esse sono tem que ser contínuo. Mesmo que você acorde, tem que voltar a dormir na sequência. Se você sofre de insônia, de distúrbios do sono, busque ajuda. Esse sono também interfere absurdamente na ansiedade, e a ansiedade interfere no sono. Uma coisa leva a outra. Então, cuide do seu sono. É muito, muito importante para tudo. Tudo. Coisas importantes também que eu tenho que falar sobre a ansiedade. Crie uma rotina. Rotina, assim, se organize, deixe o mínimo de organização na sua vida, tá? E não esqueça das demais coisas que eu falei. Acho que agora, definitivamente, eu falei tudo. Se eu não falei, gente, me acompanhem aqui nas 6. Porque, ó, se eu não me tornei, ainda hei de me tornar. Não, eu não me tornei, não, gente, porque conhecimento sempre é infinito para mim. Por isso que eu estudo. Mas eu posso dizer que, olha, eu sou quase uma PhD em ansiedade. Dito de quem viveu e vive. Claro que eu vivo a ansiedade hoje, gente, mas não é o nível patológico lá de trás. Porque quando começa a aparecer aqueles níveis, eu já fico, ó, alertinha, porque, opa, talvez eu não esteja tão presente assim. E, ó, outro ponto, só para tirar qualquer peso. Não é possível estar presente em todo momento. Impossível, seu cérebro não consegue, não dá conta. Quem fala isso também está falando, ó, besteira. Tem automatismo na vida, automatismo é importante. Hábitos saudáveis tem a ver com formação. Hábitos saudáveis. Hábito, gente, sabe o que é? É comportamento automatizado. Se você tem bons hábitos, você tem um comportamento automatizado. O ponto é assim, é escolher estar presente e ter sabedoria para ver aonde eu coloco a minha presença. O que eu deixo no automático? Entende? É isso. Então, assim, gente, parou, senão... até porque ninguém consegue ficar tão focado, né, durante uma aula. Então, assim, cuidado com tudo que falam sobre estar toda hora presente. Não dá para ser toda hora presente. Você precisa dar, o seu cérebro não dá conta disso. Ele não consegue, é muito esforço danado, consome muita energia. Se você não se alimenta bem, não manda energia para o seu cérebro, você não consegue focar tanto assim. Veja como está tudo interligado.
Então, assim, o seu cérebro também precisa de descanso, por isso que a gente dorme. E olha lá, ainda quando tá dormindo, tá fazendo sonho. Então, assim, não também se sinta mal, porque a minha mente não para, porque eu sou um fracasso. Não, gente, é treinável, a gente treina isso. E tá tudo certo. Quem ensina mindfulness também tem dispersão, também tá lá no futuro às vezes no passado, isso acontece, é tão rápido, frações de segundo. Na sua cabecinha, em média, tem 50, 70 mil pensamentos por dia. Você acha que você dá conta de observar todos esses pensamentos? Mas nunca. Então, tenta só caminhar com mais leveza. Só volta para o mais simples na sua vida. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. E se você precisar de muita ajuda, hoje nas redes sociais, se você jogando lá ansiedade, eles já te passam recursos para conectar com pessoas que podem ajudar. Procure na sua cidade ou na internet, nos seus grupos de amigos, redes de apoio a pessoas que trabalham de forma gratuita, tem tratamento com psicólogos de forma gratuita. Procure nas faculdades, existem os centros aí que vão atuar só para essa demanda. Não, não se sinta só. Você não está só. A ansiedade está na vida de todo mundo. E hoje é uma das doenças mentais que estão lá no topo das paradas e que vai ser, se a gente não cuidar, uma das maiores causas aí dos problemas de saúde mental, que já é hoje, mas também lá na frente. Tá bom? Um grande beijo. Obrigado por estarem até aqui, até agora. E se você achar que fizeste sentido, vai ajudar alguém, compartilha, marca a pessoa, né, no seu link que vai estar, se vai estar numa plataforma depois, provavelmente eu vou colocar também depois, mas compartilha, isso pode ajudar muita gente. E eu estou aqui à disposição de vocês. Grande beijo e até a próxima.